Programa Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Ana Beatriz Marcarini e Luísa Medina. Hoje o bate-papo aqui no programa vai ser sobre a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você achou estranho eu na apresentação ter falado Ana Beatriz Marcarini e Luísa Medina? Pois é, excepcionalmente essa semana as duas vão estar aqui me auxiliando no Minuto Bola. E Ana Beatriz, dá um salve aí para os nossos ouvintes. Ei, gente, tudo bom? Luísa Medina, por favor. Olá, galerinha. As duas vão estar me ajudando aqui, já que Daniel Romanelli e Léo Rodrigues saíram de férias, né? Os dois aí vão ter a folga merecida essas 2 semanas. Bom, e começando de vez o nosso programa, vamos começar falando aí os resultados deste final de semana. Foram os seguintes. Bom, no sábado, no estádio São Januário, jogou Vasco Internacional com a vitória do Vasco de 2-0. No Morumbi, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 2-1. E o último jogo do sábado, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense ficou apenas no empate contra o Avaí por 0-0. Já no domingo, o Grêmio venceu o Coritiba por 2-0 no Estádio Olímpico Monumental. O Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 1-0 no Serra Dourada. O Bahia empatou com o Botafogo lá no estádio Pituaçu. O Flamengo de 1-0 no Fluminense no Engenhão. O Figueirense e o Ceará empataram em 1-1 no Orlando Scarpanelli. Pois é, né? O Fluminense aí perdeu para o Flamengo por 1-0 no Engenhão. E o Palmeiras, no outro clássico da rodada, o Palmeiras venceu o Santos por 3-0 lá no Pacaembu. E o Atlético Mineiro contra o América venceu por 2-0 na Arena do Jacaré. Pois é, né? Rodadas com muitos zeros, né? Sem times fazendo gols aí. E 3 clássicos pra gente comentar, mas vamos comentar apenas o Carioca e o Clássico Paulista, né? Vamos começar pelo Fla-Flu, que foi mais cedo, às 16 horas, lá no Engenhão, né? Rubro-Negro saiu vencedor na partida, 1-0, gol marcado pelo volante Williams. Com a vitória, o Flamengo conseguiu aí o 4º triunfo consecutivo no campeonato. E está invicto também, né, Vitor? A gente deve ressaltar isso, ainda não perdeu nenhum jogo nesse campeonato. E o Rubro Negro só teve uma derrota no ano, foi justamente aquela que custou a eliminação na Copa do Brasil. Bem lembrado, Luiz, né? Realmente a única derrota aí do Flamengo foi aquela que contra o Ceará, né, que ele foi derrotado pela Copa do Brasil e foi eliminado também, consequentemente. Né? A fase do Flamengo, ele vive uma fase boa, né? Você percebe aí, porque quando a fase é boa, um simples detalhe decide a partida. E foi exatamente o que aconteceu, né? O Fluminense jogava melhor, pressionado pelo adversário. E desfalcado. O lateral direito Mariano não jogou. Abel Braga pôs de improviso o volante Diogo na posição. O tricolor também agora não conta mais com a colaboração imprescindível do argentino Conca. Exatamente, bem lembrado aí, o Fluminense que perdeu Conca pro futebol chinês, né? Mas apesar disso, o Fluminense começou melhor, né? Mas com o tempo, o jogo foi ficando equilibrado e no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo aí num contra-ataque muito bem armado e numa falha da defesa, na marcação da defesa aí do tricolor, abriu o placar, né? Isso é crucial para a vitória, foi crucial para a vitória flamenguista, porque sair com a vantagem no intervalo é muito importante. O técnico consegue melhorar e mexer melhor na partida, pensar melhor o decorrer da partida. Mas, Vitor, e a quantidade de erros que teve no jogo? Foram 90, número muito alto. Os jogadores falaram da má qualidade do campo, mas isso não justifica a quantidade de erros. Gente, falando em erro, que coisa feia foi aquilo que Ayrton fez. Agrediu o Souza. No primeiro lance, os dois erraram. Mas no segundo, Ayrton deu um soco na cara do jogador do Fluminense. Merecia ter sido expulso. Também acho, Luísa. Merecia ter expulso e o pior que foi na cara do árbitro, né? Ele não fez nada. O Ayrton, ele também já tem essa fama de ser esquentadinho, de querer arrumar confusão na partida, e o Flamengo que trate de abrir o olho aí, porque senão vai ter sérios problemas no futuro. Bom, outra coisa que eu notei também foi o fato do estádio não estar muito cheio, né? Pouco mais de 18 mil pagantes, um número que para um clássico Fla-Flu também é muito pouco, né? É verdade, né, Vitor? Concordo com você. Num domingo, então, um dia tranquilo, um horário bom, dá pra família ir toda junta.
Pois é, mas tem que ver se não tem cambista envolvido. Isso é um tormento para os clubes. Ou não, né, Bia? Os clubes sabem, de certa forma, que isso acontece, né? Não fazem nada para melhorar e tal. Chega um ponto que eu já desconfio que haja uma aliança aí entre as partes, né? Mas isso aí é programa para outro assunto, depois a gente discute isso, né? Falando agora do Clássico Paulista, né? Um outro jogo que também não teve muito público. Palmeiras e Santos se enfrentaram lá no estádio Pacaembu e o que aconteceu, creio que nem mesmo o mais otimista torcedor palmeirense pensaria, né? O Alviverde bateu o Alvinegro por 3-0. Com gol do ex-santista Maicon Leite, os gols foram todos durante o primeiro tempo, né? Nesse jogo também, Vitor, assim como no Clássico Carioca, o público deixou a desejar. O estádio estava ainda mais vazio. Foram um pouco mais de 17 mil pagantes para prestigiar o Clássico Paulista. Que mais uma vez não contou com a participação de Kleber. Pois é, já está virando novela e vem prejudicando o clube fora das 4 linhas. Mas parece, né, que isso não refletiu em campo, porque apesar de toda essa crise instaurada por esse fato, o Palmeiras conseguiu o triunfo. Conquistou mais 3 pontos e está na 4ª colocação, voltando para o G4. Pois é, né? E o Santos começou apagadíssimo, né? Foi por um intervalo, o Muricy deu uma baita bronca aí nos jogadores, voltaram para o segundo tempo igual a igual, mas o resultado era muito grande, 3-0, é um impacto para a equipe santista, né? Até para o psicológico dos jogadores, não conseguiu reverter e nem mesmo marcar um golzinho sequer. Por causa disso, Vitor, o Muricy exigiu reforços para a equipe. E parece que Cleiton Xavier e Allan Kardec estão bem próximos de fechar com o time, né? São bons reforços, né? Se concretizar aí vão ser muito útil pro Santos. Allan Kardec, que é aquele centroavante alto, jogou ex-Vasco, né? Tava no Benfica de Portugal. E o Cleiton Xavier também, meio campo de ótima qualidade, deve ser até para substituir Paulo Henrique Ganso. Deve ser uma ótima contratação. Bom, e por aqui fica mais um programa Minuto Bola. Queria agradecer a participação de Ana Beatriz e Luísa Medina neste programa. De nada, Vitor. Pode contar sempre com a gente. Estaremos mais vezes presentes. Pois é, né? Essa semana aí as duas vão estar me acompanhando no Minuto Bola. E amanhã nós falaremos dos jogos de quarta-feira. É isso daí, galera. Muito obrigado. Obrigada, gente. Programa Minuto Bola.